Estamos de volta com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que hoje fala sobre tratamentos para engravidar. A gente estava falando mais cedo até da idade, né, doutora? Quando a pessoa quer engravidar com 30 ou menos do que isso, a gente espera um ano para ver se tem, para depois começar a fazer os exames. Enfim, se espera um ano de relação entre o casal. A partir de 35 anos, já é necessário fazer algum tipo de pré-exame exatamente para acelerar esse processo, para não ficar esperando mais um ano? Principalmente agora, as mulheres com 40 anos estão engravidando, né? O que acontece é que, conforme as mulheres vão se inserindo no mercado de trabalho e se especializando, estudando mais, a maternidade ela vai sendo postergada. Isso acaba sendo um problema realmente para a fertilidade, porque os nossos óvulos vão diminuindo tanto de número quanto de qualidade. Por isso que, a partir dos 35 anos, a gente pede para que as mulheres, elas tentem engravidar no máximo aí 6 meses. E depois de 6 meses não significa que você vai ter que fazer um tratamento. Mas pelo menos é interessante a gente verificar de uma maneira mais fina se tudo está correto, se as trompas estão pérvias, se o útero está ok, se seus hormônios estão bem, se o espermograma do seu marido está bom. Então, mulheres acima de 35 anos, a gente normalmente não espera um ano, a gente espera 6 meses para poder fazer uma investigação. E numa já de 40 já vai direto para um tratamento? Ou não, direto não. Assim, a gente espera um pouco, mas muitas vezes o que a gente faz é fazer uma relação sexual programada, uma relação sexual de acordo com a ovulação da mulher. Então a gente controla quando que ela vai ovular e daí ela otimiza o processo de gravidez, tendo relação naquele dia que ela está mais fértil. Dá para saber se o óvulo, se o óvulo está em bom estado já com 40 anos? Existe algum exame em que a gente consiga saber, olha, não, o óvulo tá bonitinho ou não? Um espermograma feminino? A cara dela não tem. Na verdade, a gente não tem exames para avaliar a qualidade do óvulo. A gente tem exames para avaliar a quantidade do óvulo. Então, quando você vai ao médico e quer saber assim, poxa, será que eu estou ficando mais perto da menopausa? Eu estou longe, ainda tenho tempo para engravidar? Normalmente existem 3 exames que a gente pede. Um deles chama-se hormônio antimileriano, o outro chama-se FSH, que são exames de sangue, e o outro é um exame de ultrassom, que é feito durante a menstruação e a gente, através da visualização dos ovários, consegue contar o número de óvulos que estão destinados para aquele mês. Em geral, o problema está no homem ou na mulher? Quando a gente meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Eu pergunto porque deve ser, é uma coisa dolorida, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, a pessoa inevitavelmente acaba se sentindo, embora seja uma bobagem, menos homem, menos mulher. O que eu falo muito para os casais é assim, eu falo, o problema de infertilidade não está no homem ou na mulher, ele está no casal, né? Porque aquele homem quer ter um filho com aquela mulher, e aquela mulher, ela quer ter um filho com aquele homem. Então o problema não é de um ou de outro, o problema é do casal que está tentando engravidar e que não está conseguindo. Só um pouquinho, existe problema de compatibilidade? Quer dizer, um homem que não consegue engravidar a Ana conseguiria engravidar a Luísa? Olha, existe muita coisa na medicina reprodutiva que a gente não tem resposta, Megali. Isso porque a gente sabe que a mulher mais velha, que foi produzida a partir de um tratamento de fertilização in vitro, ela tem 40 anos. Então, para a medicina, 40 anos é muito pouco. Tanto é que aproximadamente 15% de todas as causas de dificuldade para engravidar, a gente não sabe o que é. E muitas vezes a gente tem que partir para um tratamento sem mesmo saber o porquê que aquele casal está tentando engravidar e não está conseguindo. Então, essa questão de compatibilidade é ainda uma interrogação na medicina reprodutiva. E quais são os efeitos colaterais mais comuns nesse tipo de tratamento? E se isso também modifica o humor da mulher que está em tratamento? Além do efeito colateral emocional, que ele é o mais importante no meu ponto de vista, justamente por conta da angústia e de ansiedade, da espera aí do teste de gravidez positivo, durante a administração dos hormônios que fazem parte da indução da ovulação, a mulher ela pode ficar com as mamas mais inchadas, a barriga ela fica mais edemaciada, mais inchada também, justamente porque os ovários, quando eles são estimulados, eles aumentam de tamanho. E daí, se eles aumentam de tamanho, eles causam maior volume abdominal. Mas é importante a gente dizer que depois do tratamento, caso se der certo, ótimo, então ela vai ter uma gestação aí como se fosse uma gestação que não tenha sido concebida a partir de um tratamento de fertilização in vitro ou qualquer outro de reprodução assistida. E se não acontecer a gravidez, menstruou, acabou aí todos os efeitos colaterais.
Eu vi um caso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, de uma mulher que congelou os seus óvulos e ele congelou os espermatozoides, o marido. Não sei agora se foi congelar o embrião, não sei se pode, até uma pergunta. Mas aí depois ele veio a falecer. E ela foi lá, descongelou e engravidou do marido que tinha morrido, quer dizer, um pouco tempo depois. Isso é legal? Quer dizer, você já teve algum caso disso e é possível congelar já o embrião ali juntado com o óvulo espermatozoide? Então, hoje em dia, ainda bem, a gente consegue congelar espermatozoide ou sêmen, a gente consegue congelar óvulo e a gente consegue congelar embrião também, né? Então, as técnicas de congelamento, elas melhoraram muito recentemente. Hoje a técnica que a gente utiliza é uma técnica de congelamento ultra rápido que chama-se vitrificação e as taxas de sobrevida, tanto de óvulo, de sêmen, quanto de embrião, elas são excelentes, batendo aí mais do que 90%, sendo que o embrião descongelado, o óvulo descongelado, ele tem atualmente a mesma qualidade do embrião fresco, de um óvulo fresco. Em relação aí à concepção pós-mortem, então, isso... Eu nunca tive um caso assim, mas isso pode acontecer contanto que exista um termo de consentimento livre esclarecido e que esse homem ou essa mulher permitam que isso aconteça. Gostaria que a senhora falasse de casos extremos, de sucesso. Casos que duraram 2, 3, 5, 10 anos até que a mulher conseguisse engravidar. Houve algum caso parecido na sua clínica? Bastante, assim. O que acontece é que, assim, infelizmente, os tratamentos de reprodução assistida, a gente ainda não tem uma taxa de sucesso excelente. Então, não é garantia de que a gente vai fazer um tratamento e que a mulher vai engravidar. Então, para mulheres, por exemplo, que têm mais de 40 anos, essa chance ela acaba sendo aí de 10, 20% por tentativa. Então, muitas vezes, as mulheres têm que fazer vários tratamentos, 3, 4, 5, 10 tratamentos para poder ficar grávida. Mas também tem um mito que é importante a gente falar, Megali, que assim, muitas vezes os pacientes falam assim, mas eu sei que na primeira tentativa a gente nunca engravida. Isso é mito. Não é porque a primeira tentativa que você não vai engravidar. Tem uma chance de engravidar, dependendo da sua idade, e uma chance de não engravidar. Não é porque é a primeira vez que não vai dar certo. Assim como a primeira relação sexual também engravida. Exatamente. Estamos de volta com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que hoje fala sobre tratamentos para engravidar. A gente estava falando mais cedo até da idade, né, doutora? Quando a pessoa quer engravidar com 30 ou menos do que isso, a gente espera um ano para ver se tem, para depois começar a fazer os exames. Enfim, se espera um ano de relação entre o casal. A partir de 35 anos, já é necessário fazer algum tipo de pré-exame exatamente para acelerar esse processo, para não ficar esperando mais um ano? Principalmente agora, as mulheres com 40 anos estão engravidando, né? O que acontece é que, conforme as mulheres vão se inserindo no mercado de trabalho e se especializando, estudando mais, a maternidade ela vai sendo postergada. Isso acaba sendo um problema realmente para a fertilidade, porque os nossos óvulos vão diminuindo tanto de número quanto de qualidade. Por isso que, a partir dos 35 anos, a gente pede para que as mulheres, elas tentem engravidar no máximo aí 6 meses. E depois de 6 meses não significa que você vai ter que fazer um tratamento. Mas pelo menos é interessante a gente verificar de uma maneira mais fina se tudo está correto, se as trompas estão pérvias, se o útero está ok, se seus hormônios estão bem, se o espermograma do seu marido está bom. Então, mulheres acima de 35 anos, a gente normalmente não espera um ano, a gente espera 6 meses para poder fazer uma investigação. E numa já de 40 já vai direto para um tratamento? Ou não, direto não. Assim, a gente espera um pouco, mas muitas vezes o que a gente faz é fazer uma relação sexual programada, uma relação sexual de acordo com a ovulação da mulher. Então a gente controla quando que ela vai ovular e daí ela otimiza o processo de gravidez, tendo relação naquele dia que ela está mais fértil. Dá para saber se o óvulo, se o óvulo está em bom estado já com 40 anos? Existe algum exame em que a gente consiga saber, olha, não, o óvulo tá bonitinho ou não? Um espermograma feminino? A cara dela não tem. Na verdade, a gente não tem exames para avaliar a qualidade do óvulo. A gente tem exames para avaliar a quantidade do óvulo. Então, quando você vai ao médico e quer saber assim, poxa, será que eu tô ficando mais perto da menopausa? Eu tô longe, ainda tenho tempo para engravidar? Normalmente existem 3 exames que a gente pede. Um deles chama-se hormônio antimileriano, o outro chama-se FSH, que são exames de sangue,
e outro é um exame de ultrassom, que é feito durante a menstruação e a gente, através da visualização dos ovários, consegue contar o número de óvulos que estão destinados para aquele mês. Em geral, o problema está no homem ou na mulher? Quando a gente Meio a junta? meio. Meio a meio. Meio a meio. Eu pergunto porque deve ser, é uma coisa dolorida, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, a pessoa inevitavelmente acaba se sentindo, embora seja uma bobagem, menos homem, menos mulher. O que eu falo muito para os casais é assim, eu falo, o problema de infertilidade não está no homem ou na mulher, ele está no casal, né? Porque aquele homem quer ter um filho com aquela mulher, e aquela mulher, ela quer ter um filho com aquele homem. Então o problema não é de um ou de outro, o problema é do casal que está tentando engravidar e que não está conseguindo. Só um pouquinho, existe problema de compatibilidade? Quer dizer, um homem que não consegue engravidar a Ana conseguiria engravidar a Luísa? Olha, existe muita coisa na medicina reprodutiva que a gente não tem resposta, Megali. Isso porque a gente sabe que a mulher mais velha, que foi produzida a partir de um tratamento de fertilização in vitro, ela tem 40 anos. Então, para a medicina, 40 anos é muito pouco. Tanto é que aproximadamente 15% de todas as causas de dificuldade para engravidar, a gente não sabe o que é. E muitas vezes a gente tem que partir para um tratamento sem mesmo saber o porquê que aquele casal está tentando engravidar e não está conseguindo. Então, essa questão de compatibilidade é ainda uma interrogação na medicina reprodutiva. E quais são os efeitos colaterais mais comuns nesse tipo de tratamento? E se isso também modifica o humor da mulher que está em tratamento? Além do efeito colateral emocional, que ele é o mais importante no meu ponto de vista, justamente por conta da angústia e de ansiedade, da espera aí do teste de gravidez positivo, durante a administração dos hormônios que fazem parte da indução da ovulação, a mulher ela pode ficar com as mamas mais inchadas, a barriga ela fica mais edemaciada, mais inchada também, justamente porque os ovários, quando eles são estimulados, eles aumentam de tamanho. E daí, se eles aumentam de tamanho, eles causam maior volume abdominal. Mas é importante a gente dizer que depois do tratamento, caso se der certo, ótimo, então ela vai ter uma gestação aí como se fosse uma gestação que não tenha sido concebida a partir de um tratamento de fertilização in vitro ou qualquer outro de reprodução assistida. E se não acontecer a gravidez, menstruou, acabou aí todos os efeitos colaterais. Eu vi um caso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, de uma mulher que congelou os seus óvulos e ele congelou os espermatozoides, o marido. Não sei agora se foi congelar o embrião, não sei se pode, até uma pergunta. Mas aí depois ele veio a falecer. E ela foi lá, descongelou e engravidou do marido que tinha morrido, quer dizer, um pouco tempo depois. Isso é legal? Quer dizer, você já teve algum caso disso e é possível congelar já o embrião ali juntado com o óvulo espermatozoide? Então, hoje em dia, ainda bem, a gente consegue congelar espermatozoide ou sêmen, a gente consegue congelar óvulo e a gente consegue congelar embrião também, né? Então, as técnicas de congelamento, elas melhoraram muito recentemente. Hoje, a técnica que a gente utiliza é uma técnica de congelamento ultra rápido, que chama-se vitrificação, e as taxas de sobrevida, tanto de óvulo, de sêmen, quanto de embrião, elas são excelentes, batendo aí mais do que 90%, sendo que o embrião descongelado, o óvulo descongelado, ele tem atualmente a mesma qualidade no embrião fresco de um óvulo fresco. Em relação aí à concepção pós-mortem, então, isso... Eu nunca tive um caso assim, mas isso pode acontecer contanto que exista um termo de consentimento livre esclarecido e que esse homem ou essa mulher permitam que isso aconteça. Gostaria que a senhora falasse de casos extremos, de sucesso. Casos que duraram 2, 3, 5, 10 anos até que a mulher conseguisse engravidar. Houve algum caso parecido na sua clínica? Bastante. Assim, o que acontece é que, assim, infelizmente, os tratamentos de reprodução assistida, a gente ainda não tem uma taxa de sucesso excelente. Então, não é garantia de que a gente vai fazer um tratamento e que a mulher vai engravidar. Então, para mulheres, por exemplo, que têm mais de 40 anos, essa chance ela acaba sendo aí de 10, 20% por tentativa. Então, muitas vezes, as mulheres têm que fazer vários tratamentos, 3, 4, 5, 10 tratamentos para poder ficar grávida. Mas também tem um mito que é importante a gente falar, Megali, que assim, muitas vezes os pacientes falam assim, mas eu sei que na primeira tentativa a gente nunca engravida. Isso é mito. Não é porque a primeira tentativa que você não vai engravidar. Tem uma chance de engravidar, dependendo da sua idade, e uma chance de não engravidar. Não é porque é a primeira vez que não vai dar certo. Assim como a primeira relação sexual também engravida. Exatamente.